Imagina a seguinte cena. Um cara que ficou famoso caçando predadores sexuais online, sendo colocado dentro de uma viatura de polícia, algemado, discutindo com um oficial. Parece roteiro de filme, né? Só que não. Isso aconteceu de verdade, ao vivo, na frente de milhares de pessoas assistindo pela internet. Esse é o caso Gideon. E se você ainda não ouviu falar, prepara o coração, porque essa história tem tudo que a internet ama. Ironia, drama, polícia, multidão gritando Free Gideon e um final que ninguém esperava. Só que antes de você pensar, é só mais um youtuber se metendo em confusão, eu preciso te contar uma coisa. Esse não é um caso isolado. É o capítulo mais recente de um padrão que se repete há anos na carreira desse cara. E quando você entender esse padrão, vai enxergar essa prisão com outros olhos completamente diferentes. Nesse vídeo, eu vou te levar por dentro dessa história peça por peça. Quem é Gideon? O que realmente aconteceu naquele McDonald's em Michigan? O que as câmeras da polícia capturaram que os vídeos virais não mostraram? E por que esse cara parece ter um talento especial para transformar qualquer situação em um circo? De propósito ou não, se você curte histórias reais que parecem ficção, se inscreve no canal agora, porque aqui na órbita a gente investiga esses casos que o resto da internet só mostra o clipe de 30 segundos. E deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda muito o algoritmo a entender que esse conteúdo vale a pena chegar em mais gente. Bora entender essa história desde o começo. Jadon Armani Adams nasceu em dezembro de 2000, em Clear Lake City, no Texas. Começou o canal no YouTube ainda no ensino médio, em 2018, postando vídeos de desafios e vlogs bem amadores, daqueles que qualquer adolescente com celular faz. Só que ele foi ganhando tração com conteúdo de pegadinha e comédia, até se tornar um dos nomes mais polêmicos e comentados da nova geração de criadores. E aqui já dá pra sentir o tipo de personagem que ele é. Em 2022, ele foi banido de Wimbledon, o torneio de tênis mais tradicional do mundo, por ficar buzinando uma corneta durante uma partida entre Sinner e Djokovic. No mesmo ano, invadiu uma aula na Universidade Harvard para gravar um vídeo de comédia. Ou seja, provocação e caos sempre fizeram parte da assinatura dele. Mas teve uma virada que mudou tudo. Gideon começou uma série chamada EDP Watch, onde ele monta operações disfarçado de menor de idade em aplicativos de namoro, para flagrar adultos tentando aliciar crianças. E esses vídeos viralizaram de verdade. Um deles, publicado em dezembro de 2023, passou de 3 milhões de visualizações e resultou na prisão de um homem que depois se declarou culpado por aliciamento infantil. De repente, o garoto do prank virou o herói que caça predador. Ganhou credibilidade, ganhou uma legião de fãs que via nele um tipo de justiceiro digital. A narrativa mudou completamente, de bagunceiro para defensor de crianças. E é exatamente por isso que o que aconteceu depois pega todo mundo de contrapé, porque o mesmo cara que construiu a imagem de protetor, de alguém que confronta o mal de frente, foi parar dentro de uma viatura de polícia por confrontar um suposto invasor de imóvel. A ironia começa aqui. E ela só vai ficar mais forte. Tudo começou com Skitter Jean, um youtuber amigo e colaborador de Gideon. Segundo o próprio Skitter contou, o tio dele, conhecido apenas como Uncle Joe, estava morando de forma irregular na casa da avó da família, em Woodhaven, Michigan. Para quem não conhece o termo, isso é o que chamam de squatting. Quando alguém ocupa um imóvel sem autorização e se recusa a sair, criando uma situação legal complicada, porque em muitos lugares dos Estados Unidos, tirar um squatter de casa não é tão simples quanto parece. Exige processo, tempo e às vezes meses de disputa judicial. Só que Skitter e Gideon não quiseram esperar esse processo. A ideia deles foi direta. Se colocar Gideon, um multimilionário com milhões de seguidores, dentro da casa, talvez isso pressionasse o tio a sair por conta própria. Uma estratégia, digamos, pouco ortodoxa, mas que faz todo sentido dentro da lógica de conteúdo. Era uma situação com tensão real, movimento e um final imprevisível, o combo perfeito para prender a audiência. E funcionou de certa forma. Joe realmente deixou a casa, só que em vez de ir embora e resolver a situação por fora, ele foi parar num McDonald's ali perto. E foi aí que tudo saiu do controle. Ao invés de deixar o assunto morrer ali,
Gideon, Skeeter e um grupo de fãs foram atrás dele, ao vivo, transmitindo pela plataforma Kick. Segundo a polícia, a gerência do McDonald's chamou as autoridades por conta de uma multidão se formando dentro e ao redor do estabelecimento. E o motivo dessa multidão, segundo os próprios policiais, foi uma publicação nas redes sociais feita por um parente do suposto invasor, alertando sobre a movimentação. Ou seja, o que começou como um conflito familiar doméstico virou em poucas horas um evento público, transmitido ao vivo, com direito à aglomeração e chamada de emergência para a polícia. E é exatamente aí que a história ganha um novo personagem. A viatura que estava a caminho. Gideon, sem perder o estilo provocador que sempre marcou sua carreira, perguntou ao policial algo como: "Vocês realmente não têm nada melhor para fazer?" O oficial devolveu a pergunta na mesma moeda. E a partir desse momento a situação foi escalando rapidamente. O detalhe mais curioso? A câmera de Gideon, que estava fazendo a transmissão ao vivo, tinha sido entregue a um pedestre que estava por perto. E foi justamente essa pessoa que acabou sendo presa primeiro, por suspeita de perturbação da ordem pública. As imagens do bodycam mostram que esse pedestre não tinha, segundo a defesa de Gideon, invadido propriedade nenhuma. Mas mesmo assim, foi detido. E foi tentando defender esse pedestre que a coisa realmente virou para Gideon. A partir daí, ele também foi detido por conduta desordeira e escoltado até a viatura. Só que colocar ele lá dentro não foi simples. E o próximo capítulo dessa história é, sem dúvida, o mais surreal de todos. Repara na estratégia de comunicação aqui. Em nenhum momento ele nega os fatos ou tenta se explicar diretamente com o policial. Ele muda o jogo. Sai da posição de alguém sendo detido e entra na posição de alguém ameaçando o processo, ameaçando consequência, usando o próprio status de multimilionário como uma espécie de escudo verbal. E isso levanta uma pergunta interessante. Será que essa reação é genuína, um momento de raiva no calor da hora? Ou é um reflexo, quase automático, de quem construiu a carreira inteira sabendo que cada segundo de confronto é conteúdo, é engajamento, é mais um vídeo que vai bombar depois? Enquanto era levado para a delegacia por um policial mais novo, Gideon continuou repetindo que seus direitos constitucionais tinham sido violados. E quando finalmente chegou na cadeia, aconteceu uma cena quase cômica. Ele encontrou o mesmo pedestre que tinha sido preso antes dele, e o cumprimentou, oferecendo pagar a fiança e contratar um advogado de direitos civis para ele, repetindo, mais uma vez, que as acusações não iam pegar. Só que, como você vai ver no próximo capítulo, essa não foi a primeira vez que Gideon se encontrou nessa exata posição, algemado, discutindo com autoridades e transformando tudo isso em conteúdo. Vamos voltar um pouco. Em abril de 2023, o condado de Harris, no Texas, emitiu um mandado de prisão contra Gideon por invasão de propriedade, depois que ele e um colaborador interromperam uma aula na Universidade de Houston. E o motivo? Uma pegadinha de Dia dos Namorados que saiu completamente do controle. Um dos envolvidos entrou na sala carregando balões, flores e um urso de pelúcia, dizendo que estava procurando um Valentine. E chegou a insinuar, de forma ofensiva, que um aluno surdo que se comunicava por linguagem de sinais estava fazendo sinais de gangue. Na real, o intérprete estava apenas avisando o aluno de que algo estranho estava acontecendo na sala. A universidade não ficou quieta. Chamou a política do campus e depois criou até uma força-tarefa para lidar com interrupções em sala de aula depois desse episódio. E o mais interessante é que essa nem foi a primeira vez que Gideon teve problema na mesma universidade. Ele já tinha sido notificado por invasão em 2021, depois de postar um vídeo cortando o cabelo dentro do auditório da instituição. Mas talvez o episódio mais lembrado antes desse caso todo seja o conflito com a streamer Pokimane, lá em janeiro de 2022. Gideon organizou o que ficou conhecido como um hate raid, mobilizando seus seguidores para invadir o chat dela com spam e mensagens de assédio, forçando ela a encerrar a transmissão mais cedo. A Twitch reagiu suspendendo ele por 2 semanas, só que, em vez de recuar, ele debochou publicamente da streamer, trocando sua foto de perfil pela imagem dela e postando um pedido de desculpas irônico. Resultado? A suspensão temporária virou banimento indefinido da plataforma. Reparou o padrão?
Prank que vira crise. Provocação que vira punição. E mais importante, cada vez que isso acontece, o nome dele volta a bombar nas redes. Não dá para saber com certeza se isso é intencional. Mas também, não dá para ignorar como esse ciclo se repete com uma frequência impressionante ao longo dos anos. No fim das contas, o caso Gideon não é só sobre um youtuber sendo preso num McDonald's. É sobre como a linha entre ativismo, entretenimento e provocação ficou tão fina que às vezes nem os próprios criadores sabem mais em qual lado dela estão pisando. Gideon construiu um império sendo o cara que expõe o errado. E hoje, boa parte da internet debate se ele mesmo não virou o personagem que precisa ser exposto. Talvez a pergunta não seja se ele é herói ou vilão. Talvez a pergunta seja: quantas vezes mais essa história vai se repetir? Com outro nome, outra plataforma, outro McDonald's, antes da gente perceber que o verdadeiro produto sendo vendido, o tempo todo, é o próprio caos.